Noeli, o que eu entendo é que o que eu entendo dos processos que eu acompanhei, a Prograde encaminha o estudante à assistência ao DAS, né, ao Departamento de Assistência à Saúde. Ele encaminha o estudante, e o estudante, sim, ele precisa apresentar um laudo de acompanhamento médico, de psiquiatra ou psicólogo que ele está se tratando, né? Mas a Prograde ela encaminha para o setor da UFES para fazer esse acompanhamento também. Denise, só complementando, a Ana Carolina falou do CID, né, que é o Código da Doença. Salvo engano, para entrar com o regime domiciliar, precisa de um CID. Se ele não tiver o CID, ele não consegue fazer a entrada no regime domiciliar, salvo engano. Sim. Assim, só um comentário, né, assim, a partir do que o Hélio falou e o que a Denise comentou, é isso, né, a nossa vida, ela não cabe muitas vezes num formulário de sim e não, né, e principalmente quando a gente fala do campo da saúde mental, é tão complexo, né, e eu até entendo esse esforço da Prograde, que a Denise comenta, né, de que tem feito uma tentativa de garantir o direito do estudante em adoecimento, em sofrimento, de afastar disso, daquilo, e todo o amparo que é possível. Mas quando a gente não tem uma normativa, isso é até ruim para quem analisa esse processo, porque você não tem algo que o sustente, que o regulamente, que o oriente, fica muito também do campo subjetivo e da responsabilidade daquela equipe que está naquele momento, né? Eu acho isso um peso muito grande, eu fico pensando para o técnico, para o professor, que seja esse professor que tica lá sim ou não, ou que responsabiliza pela avaliação desse estudante, ou por esse técnico que tramita um processo, que tem que avaliar, que tem que cobrar, cobra-se o quê? E nessa lógica cai em tudo aquilo, né, de parte do que eu falei, de uma cobrança, uma responsabilização excessiva e dessa produção de diagnóstico, né, e esse estudante, ainda que ele tenha ou não o problema, ele tem que sair em busca de um laudo desenfreado, de uma comprovação desenfreada que o expõe ainda mais, e muitas vezes pelo preconceito, não estou dizendo da universidade, o preconceito instalado na sociedade sobre esse campo da saúde mental, impede muitas vezes que esse indivíduo em sofrimento acesse o serviço, né? Eu acessar um CAPS, acessar um centro de referência, uma unidade de saúde de uma equipe de saúde mental, enfim, seja qual é o serviço que for, público ou privado, isso tem todo um mito sobre esse acesso, né, e uma ideia equivocada sobre a busca por esse acesso à saúde, que complexifica ainda mais o problema. E aí, quando eu insisto nessa coisa da gente pensar um planejamento institucional muito mais amplo, que garanta e que dê segurança, né? Tanto para esse professor que vai avaliar, quanto para esse administrativo da universidade que vai tramitar um processo e tentar, no final, garantir o direito de um estudante, isso seja não só discutido, porque essa questão não é nova, né? Agora, talvez, ela esteja mais no ponto da superfície, mais visível para todo mundo. Acho que a pandemia ela só acirrou, mas não é uma questão nova. E, de fato, todos nós aqui, docentes, técnicos, grupos coletivos como o PET, grupos de pesquisa, enfim, centro acadêmico e tudo mais, pensar isso coletivamente e transformar isso numa política, né? Numa política institucional, porque senão vai ficar sempre a cargo de alguém que está lá assumindo e também sem os elementos necessários, né, para uma avaliação tão complexa. Essa discussão me faz assim pensar algumas coisas assim. Eu não sei, igual por exemplo, a Valdete Coco aqui fala que esse instrumento de homologação é bem complicado porque requer que o tutor incorra numa declaração indevida, né? Sem poder colocar uma observação e tal. Eu não sei, eu estou no PET há pouco mais de um ano e eu ainda não tenho certeza como funcionam essas coisas.
se essa homologação é nível PET UFES, ou PET Brasil, ou PET se é MEC, que cobra esse tipo de homologação, que eu sei também que não é algo simples de mudar e mexer. Que nível esse Saulo, instrumento? eu posso te responder. O PET, existe uma plataforma chamada SIGPET, é uma plataforma da CESU, MEC, né, da Secretaria de Educação Superior, do MEC, que regulamenta todo o PET. Então, existe essa plataforma, nessa plataforma são inseridos os tutores e todos os petianos. A pró-reitora, ela faz a gestão dessa plataforma e eu, como interlocutora, também faço a gestão da plataforma. Então, todo início de mês, tem um período, a primeira semana do mês, em geral, que os tutores, eles precisam homologar as bolsas dos estudantes. Então, eles têm algumas perguntas que eles precisam responder, como o professor Hélio citou. Ele tem algumas perguntas que ele precisa responder se as atividades foram devidamente realizadas, se todos os estudantes participaram de todas as atividades que foram planejadas naquele mês, e ele homologa, então, ele diz que sim, se os estudantes ainda, né, estão matriculados nas disciplinas, ele então diz que sim, e faz a homologação da bolsa. Na sequência, a pró-reitora de graduação, na semana seguinte, a pró-reitora de graduação homologa o resultado da homologação dos tutores. E isso, então, aí o sistema fecha nesse período e é encaminhado, né, de volta, né, o sistema fecha para nós, né, fecha para a instituição e abre para o FNDE fazer a tramitação e o depósito das bolsas. Então, isso é feito, existe um planejamento anual, esse planejamento para todas as instituições, né? Então, todas as instituições do Brasil que têm PET, elas seguem o mesmo planejamento. Então, durante a primeira semana do mês, todas as instituições que têm PET fazem essa homologação e fazem essa declaração, né? E, então, tanto tutores como pró-reitora, ao homologar a bolsa, eles dizem que estão cientes, né, de que todas as atividades planejadas e programadas naquele período foram cumpridas. Então, é dessa maneira que funciona. Então, não é algo que a gente... não é uma gestão interna, a gestão não é UFES, a gestão é fora da UFES, né? A gente segue o trâmite e o planejamento do MEC. Então, por isso que todos colocaram que realmente é uma questão que não depende só de regulamentação interna, né? Nós podemos fazer essa regulamentação, que eu entendo ser extremamente importante, não só para o PET, né, mas para todos os alunos da UFES. Então, para todos vocês, não só como petianos, mas como estudantes, né, dos cursos de vocês, eu acho que a regulamentação para amparo legal, para tratamento psicológico, psiquiátrico, eu acho que é importante fazer, né, mas não depende, essa regulamentação não vai mudar o que o MEC exige de nós, né, então, talvez o movimento seja das instituições para o MEC, né, e a resposta vem lá de cima, né. Mas em algum lugar precisa começar, né, isso é verdade, né. Denise, porque eu fiquei pensando assim, amanhã é o nosso dia PET, né, onde a gente consegue fazer algum tipo de deliberação a nível PET UFES. Eu não sei se a gente consegue levar isso, sei lá, para o ENAPET e tentar, a partir do ENAPET, sei lá, por exemplo, né, tentar fazer esse tipo de observação junto com o MEC, ou se é uma questão muito mais burocrática do que eu imagino, pelo menos. Mas eu acho que, assim, eu entendi que, assim, a nível de APET é difícil fazer alguma coisa, mas, assim, pelo menos levantar essa provocação também, né? Sim. Eu não sei dizer em relação aos outros programas, né, mas eu acho que o movimento tem que começar em algum lugar, né, e aonde a gente vai chegar e vai depender, né, do tamanho do movimento, né. Obrigado. A Valdete pediu para a inscrição. Depois a pessoa que levantou a mão também. O André tinha levantado a mão aqui. Eu vou falar rapidinho.
Eu acredito que mudar no sistema a forma de preenchimento ali, como os tutores falaram,